estão aprendendo, né? Aí, ó. Jó capítulo 42, verso de número 12. Quem achou, diga amém. Nossa, que tristeza que vocês estão. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro, Deus. Ajuda aí, Jó capítulo 42. Jó. Como pode ainda? Que isso, hein? Eu não vou cantar aqui, irmão, porque senão vocês vão embora. Jó capítulo 42, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó. Repita comigo, o final. Mais uma vez, o final da vida de Jó, mais do que o seu. Uau! Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Pai, obrigado por essa noite. Que o Teu Espírito fale no nosso coração e que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor tem liberado para nós, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, eu quero te ensinar a importância daquilo que nós estamos vivendo aqui e a importância de uma palavra. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim, ó, vamos para o outro lado. Eles entram no barco e eles decidem ir para o outro lado do rio. De repente Jesus vem andando sobre as águas, alta madrugada, os discípulos começam a ver aquilo, começam a entrar em desespero, começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus falou assim, calma, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então diz, se for o Senhor mesmo, manda para que eu vá até aí sobre as águas. Jesus, ele liberou uma palavra, irmão, repita comigo, palavra. A palavra que Jesus liberou foi, venha, vem. Uma palavrinha tão pequena, venha, 5 letras, venha. Nos mostra que Pedro, ele não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra, irmão. O que vai transformar a tua vida e o que vai te levar a viver coisas extraordinárias é entender que não é sobre a circunstância que os meus olhos estão vendo, mas é sobre a palavra que eu recebi da parte de Deus que vai me fazer andar sobre as circunstâncias que eu estou vendo. É possível algum ser humano andar sobre as águas, irmão? Mas é possível andar sobre uma palavra. Não é possível nós andarmos sobre as águas, humanamente falando, não tem como. Mas aquilo que fez Pedro andar sobre as águas foi uma palavrinha de 5 letras, que é venha. E ele começou a pisar em cima da palavra, ele começou a andar sobre a palavra. É por isso que a Bíblia vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus. Se eu andar na palavra, tudo aquilo que parece ser trevas ao meu redor, tudo aquilo que parece estar escuro ao meu redor, se transforma em luz. Eu consigo enxergar uma solução. Eu consigo ver que há problema, que se há o problema de um câncer, eu vejo que a palavra cura o câncer, irmão. Se há o problema do divórcio, eu vejo que a palavra cura o divórcio. Se há o problema da falta de dinheiro, a palavra cura a falta de dinheiro. Se há problema no teu casamento, se há problema na tua saúde, se há problema nos teus negócios, se há problema nas tuas emoções, se você entrou aqui com depressão, com tristeza ou qualquer coisa, a palavra, ela é suficiente para que você ande pelo vale da sombra da morte. Ela é suficiente. E teve um homem que passou por uma situação muito difícil na vida dele. A Bíblia vai falar que Jó, ele era um homem rico, temente, íntegro, fiel a Deus. Ele tinha 10 filhos, ele tinha 7.000 camelos, 7.000 não sei o que, e fala de toda a riqueza dele, traz uma descrição lá em Jó capítulo 1. Um homem que tinha tudo nas mãos. A Bíblia vai dizer em Jó capítulo 1 que Satanás, ele vai até o céu. E quando ele chega no céu, Deus olha para ele e fala assim, ó, de onde vem Satanás? E ele responde, de rodear e vagar pela terra. E Deus olha num tom assim, dizendo para Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem temente e fiel a mim. Ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele é temente a mim, ele é temente à minha presença. Ele me ama. E Satanás diz para Deus, Jó só faz o que faz porque ele tem riquezas,
porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. É fácil te adorar tendo riqueza, é fácil te adorar tendo tudo que Jó tem. Jó, ele tem muita reputação, boa reputação, ele tem tudo. Deus falou assim, vai, faz o que você quiser, só não toque na vida dele. A Bíblia diz que o diabo desce para a terra furioso, irmão, e ele decide destruir tudo aquilo que Jó construiu. Os 10 filhos de Jó morrem, os seus animais são roubados, um vento do Oriente forte vem e mata todos os outros camelos. Todos os seus empregados começam a trazer uma informação para ele dizendo, Jó, acabou tudo. Jó, acabou tudo. Acabou tudo que você construiu, tudo que você planejou, acabou, cara. Jó, esse é um ano para ser esquecido na tua vida. E tem muitas pessoas que, assim como Jó, passaram por situações difíceis esse ano. Muitas pessoas como Jó passaram por momentos terríveis esse ano, não na mesma circunstância. Ninguém aqui perdeu 10 filhos, ninguém aqui ficou pobre da noite para o dia, ninguém aqui teve uma doença fatal no corpo, que no caso de Jó ele teve lepra. Não na mesma dimensão. Mas quem sou eu para poder falar do tamanho da tua dor? Quem sou eu para falar do tamanho das dores que você sentiu durante o ano de 2023? Nós não conseguimos comparar com as dores de Jó, irmão, mas também ninguém consegue comparar a tua dor com a dor do outro aqui dentro. Porque dor é algo que cabe a você definir. E tem gente aqui nesse lugar que passou por muitas e muitas dores esse ano. Muitas e muitas dificuldades. E a finalidade de toda dor que o diabo falou para Deus, que queria gerar na vida de Jó, era por uma única finalidade: afastar Jó de Deus. Mas no final Jó vai e declara, depois que passa por toda a luta, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O meu Deus deu, o meu Deus tomou. Bendito seja o nome. Nenhuma luta pôde afastar Jó da presença de Deus, irmão. E sabe o que me alegra? Saber que desde o começo do ano você está passando por luta e dificuldade, mas você não saiu daqui, você percebeu? Você está aqui ainda, cara. Você está aqui desde o começo. O diabo ele tentou te parar diversas vezes, o diabo tentou destruir a tua vida diversas vezes, mas você não parou. E porque você não parou, existe uma palavra liberada sobre a vida de Jó em Jó 42:12. O final da vida de Jó foi muito melhor do que o teu início. O que isso significa, pastor? Significa que porque você permaneceu, aquilo que Deus pode fazer ainda no final desse ano é muito maior do que tudo que você viveu desde o início, irmão. É muito maior, só que eu preciso entender, eu preciso compreender. Só que existem alguns personagens durante a história, e esses personagens, eles aparecem na nossa vida durante o ano. E é sobre esses personagens que eu quero falar com você. São sobre essas situações, porque o que você precisa hoje é só de uma clarificação na tua mente de quem Deus é. Porque tudo que Deus tem para a tua vida já está preparado antes da fundação do mundo, meu querido. É como se tivesse uma despensa cheia de comida na tua frente, e você está com fome, Deus está falando, abra, levanta e pega e come. E você não consegue se levantar para pegar para comer. É assim que se encontra a igreja no Brasil nos dias de hoje. Já existe uma mesa, já existe um banquete, mas a gente não sabe se levantar para comer. Porque nós não fomos ensinados a viver pela fé, nós não fomos ensinados a andar sobre as águas, nós não fomos ensinados a andar debaixo de uma palavra, a depender de uma palavra, porque durante a vida nós aprendemos muitas outras coisas, que é depender dos nossos contatos, depender dos nossos pais, dos nossos maridos, das nossas esposas, e nós paramos de depender daquele que vive, daquele que reina, daquele que diz que a palavra dele é fiel e lâmpada para os nossos pés. Então eu quero falar para você de alguns personagens que aparecem durante a história. Abra comigo Jó capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 13. Consegue colocar para mim, Lucas? Que esse, hein? Você nem olhou para o computador, você ficou olhando para a minha cara. Tá aí. Olha o que diz o texto. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se, é isso mesmo? Combinaram encontrar-se para juntos
irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Próximo versículo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Próximo versículo, só para ver se... Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Repita comigo: grande era o seu sofrimento. Durante o processo da vida, durante esse ano, pessoas, e até mesmo nós passamos por circunstâncias de choro. Nós passamos por circunstâncias de dores. Nós passamos por uma circunstância de sofrimento. Mas Bildad, Zofar e o outro aqui, Eliade, não sei, depois eu dou uma lida aqui. Eles representam basicamente quem nós somos durante a vida. A Bíblia vai dizer que eles chegaram e nos primeiros 7 dias eles só choraram, irmão. Eles olharam para Jó e eles só sabiam chorar. Eles só sabiam lamentar. Porque eles viram quão grande era o sofrimento. Eles olhavam para Jó e eles não conseguiam dizer nenhuma palavra, eles não conseguiam falar nada, porque grande era o sofrimento de Jó. Só que depois de 7 dias, como em um passe de mágica, aqueles homens agora não estão mais com dó de Jó, aqueles homens já não estão mais preocupados com o sofrimento de Jó. Aqueles homens agora, eles não estão mais preocupados com a dor de Jó. Jó capítulo 4, verso de número 7 ao verso de número 8, coloca para mim por favor. Ele vai dizer assim, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também? Quem disse isso para Jó foi Elifaz. Pamela, um dos amigos dele, que viu o sofrimento dele, viu a dor dele, agora chega para ele depois de 7 dias de sofrimento, olha para ele e fala assim, Jó, quem planta o mal, colhe o mal, cara. Mas cadê a compaixão? Cadê aquele sentimento de amor? Eles combinaram para poder consolar Jó, e de repente agora eles se encontram com Jó, e eles só sabem lançar palavras negativas. Vamos lá, mais uma vez, Jó capítulo 8, verso de número 3 ao verso de número 4. Olha o que Bildad diz para ele, o outro amigo dele. Acaso Deus torce a justiça, sem que será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Os filhos de Jó haviam morrido, irmão. Mas 7 dias depois, o que Jó ouve é, cara, os seus filhos morreram porque eles pecaram. Você está vivendo o que está vivendo porque você plantou o mal, você vai colher o mal. O terceiro amigo, que é o Zofar, olha o que ele diz, Jó capítulo 11, verso de número 1 ao verso de número 3. Então Zofar de Naamate respondeu, ficarão sem respostas todas essas palavras? Opa, você mudou ali, né? Todas essas palavras. Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Irmão, aqui eu estou lendo para vocês as primeiras palavras que os melhores amigos de Jó disseram para ele depois de 7 dias. Essas foram as primeiras palavras. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer para você que é do ser humano se acostumar e se adaptar com a dor alheia. E a gente se acostuma, por exemplo, guerra na Ucrânia. Aconteceu, não aconteceu? Como que foi os primeiros dias para você? Depois virou meme, irmão. Israel e Hamas. Como foi os primeiros dias para a igreja? Vamos orar por Israel, vamos nos prostrar, vamos adorar o Senhor, vamos clamar. Passaram-se 7 dias e a gente já não estava mais nem aí. Sabe qual é o grande problema? É que aprendemos a nos adaptar ao sofrimento, aprendemos a nos adaptar às coisas ruins da vida. E por aprender a se adaptar às coisas ruins da vida, aprendemos a nos adaptar até mesmo com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E simplesmente olhamos e falamos assim, pastor, mas a vida é assim mesmo, né? Pastor, mas
É normal. É normal, pastor, todo mundo passa por luta mesmo, eu também estou passando, e as coisas vão acontecendo, e a gente se acostumou, irmão. Sabe qual é o grande problema nos dias de hoje? Estamos acostumados a viver na miséria, estamos acostumados a viver abaixo daquilo que Deus tem para nós, estamos acostumados a viver uma vida totalmente abaixo daquilo que Deus programou e planejou para as nossas vidas. A gente se adaptou ao sofrimento, a gente se conformou com as coisas dessa terra. Nós paramos de entender o que está escrito na palavra: não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, a gente simplesmente se acostumou. A gente se acostumou lá no mês de abril ter tido um mês ruim. A gente se acostumou no mês de junho ter sido um mês ruim. A gente se acostuma com as dores, a gente se acostuma com as aflições. Nós somos facilmente adaptáveis à dor. Bildade, Zofar, todos esses homens representam quem nós somos diante dos problemas. Nós vemos os problemas, e ao invés de não aceitarmos o problema na nossa vida, ao invés de não aceitarmos a doença na nossa casa, nós simplesmente falamos: seja feita a vontade do Senhor, é assim mesmo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então a maior luta do Evangelho é tentar convencer os cristãos a acreditar no Deus que tem o poder sobre todas as coisas de novo. Porque nós não conseguimos acreditar que Deus tem poder, irmão. Nós nos adaptamos tão bem à circunstância ruim da vida, que nós não conseguimos mais ter fé que Deus fará. Pastor, amém, né? Irmão, as coisas vão dar certo na tua vida, Deus vai transformar. Amém. Ninguém mais consegue dar um glória a Deus, ninguém consegue dar um aleluia, porque nos tornamos Bildade e Zofar dentro da igreja. Nós simplesmente olhamos o sofrimento, depois de 7 dias, nós não estamos mais nem aí. Você não pode aceitar a doença dentro da tua casa, você não pode aceitar a enfermidade tocar nos seus filhos. Não devemos aceitar, devemos profetizar, devemos nos levantar, devemos acreditar, devemos clamar. Nós não podemos nos acostumar, Marcão. Nós não podemos nos acostumar em viver uma vida a qual Deus não sonhou para nós. Cara, de verdade, nós estamos aceitando facilmente viver uma vida totalmente abaixo, uma vida totalmente miserável. E aqui eu não estou falando sobre dinheiro, irmão. Eu estou falando sobre o poder do Evangelho. Se uma pessoa chega enferma na igreja, a gente oferece um remédio antes de oferecer uma oração, porque nós não acreditamos mais no poder do Evangelho. Tem muitas pessoas que não conseguem acreditar que o melhor fica para o final mais. Cara, está escrito na palavra dele, não é uma coisa que nós inventamos, não é uma coisa que nasceu da nossa cabeça, não é uma coisa que nós estamos forçando o Evangelho. Está escrito que Deus abençoa mais o final, está escrito, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Eclesiastes capítulo 7 vai dizer isso, verso de número 8. Mas nós paramos de acreditar porque nós nos adaptamos ao sofrimento. Nós nos adaptamos ao negativo, nós aceitamos o negativo na nossa vida. Então não existe mais em nós um desejo ardente de viver as palavras que Deus tem para nós. É por isso que muitas pessoas hoje não andam sobre as águas, porque elas não acreditam mais na palavra, irmão. Mas se você for pegar todo o Evangelho, se você for pegar toda a palavra de Deus, vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, isso aqui é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmão. Isso aqui tem o poder de transformar vidas perdidas lá fora. Isso aqui tem o poder de transformar a realidade da tua casa e da tua família. Aqui está escrito que Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou será que é uma outra Bíblia que nós estamos lendo? Aqui está escrito que existem segredos escondidos nessa terra, a qual o Senhor quer revelar para nós. Aqui está escrito. Escrito estás. Mas nós preferimos olhar para a circunstância. Nós preferimos olhar para a circunstância ao invés de olhar para aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Nós preferimos olhar para as coisas ruins ao invés de olhar para aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Nós somos como Bildade e Zofar. Nós vemos as coisas, nós nos acostumamos com as coisas e nós deixamos de profetizar. E o pior, nós queremos arrumar argumento bíblico para poder justificar a desgraça. Jó
Você está passando pelo que você está passando porque você plantou coisas ruins, e quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Jó, os seus filhos morreram porque eles pecaram contra o Senhor. Nós ainda queremos achar argumentos bíblicos para justificar a desgraça que estamos vivendo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Mas Jó, ele vai dizer algo muito poderoso. Ele vai dizer em Jó capítulo 14, verso de número 7 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: para a árvore pelo menos há esperança se é cortada. Torna a brotar e os seus renovos vingam. Próximo versículo. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Próximo versículo. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Eu acho que você não conseguiu entender o que está escrito aqui. O intuito, Alice, de toda essa série que nós estamos fazendo é uma só. Ainda que uma árvore tenha sido cortada, ainda que durante o ano de 2023 a sua vida tenha sido cortada, a Bíblia está dizendo que mesmo uma árvore cortada, com as raízes secas, se ela sentir o cheiro das águas, se ela sentir somente o cheiro, não é se ela tocar nas águas, é se ela sentir o cheiro das águas, ela voltará a brotar, como se fosse uma muda nova, uma muda que acabou de nascer. A Bíblia está dizendo que se simplesmente sentir o cheiro das águas, aquilo que estava morto na tua vida volta a reviver, irmão. O que eu estou querendo pregar para você aqui em nome de Jesus é que ainda que você esteja passando pelo pior momento da tua vida, a única coisa que você precisa é de uma única esperança. É uma palavra de esperança que você precisa hoje. O ano ainda não acabou, irmão. Se você simplesmente sentir o cheiro das águas, o cheiro, você não precisa tocar nas águas, você não precisa mergulhar nas águas, você só precisa ter um pingo de esperança hoje, um pingo de esperança que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, um pingo de esperança de que Ele está vivo, um pingo de esperança que Ele voltará para buscar a tua noiva, um pingo de esperança que Deus tem poder para fazer infinitamente mais, um pingo de esperança. As coisas vão começar a nascer de novo na tua vida, irmão. Ai, você não está entendendo o que eu estou pregando aqui. Já era para você estar tacando cadeira na cabeça do outro aqui. Já era para você estar jogando cadeira para o alto, irmão. Já era para você estar fazendo festa. É um pingo de esperança, pastora Lu. Se você ouvir o que eu estou pregando aqui, e isso entrar dentro do teu coração, irmão, e isso gerar raízes dentro do teu coração, começar a germinar dentro do teu coração, nada mais para você. Você se torna alguém imparável nessa terra. Você se torna alguém que entendeu o Evangelho. Se eu somente sentir o cheiro das águas, se eu somente entender um pingo do que está sendo pregado aqui hoje, a minha vida pode ser transformada para sempre. Aquilo que estava morto vai reviver. Irmão, você precisa experimentar mais desse Deus que você crê. Existe um texto na Bíblia que mexe muito comigo. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Jacó, já velho, ele recebe a notícia de que José estava vivo. E ele fala assim: parem de me enganar, parem de colocar ilusão na minha cabeça. Para quem não sabe, José ficou 13 anos longe do seu pai, mais 7 anos de fartura da terra, são 20 anos dado como morto, irmão. 20 anos de desaparecimento. Os seus irmãos vão até o Egito comprar comida. Quando chegam lá, é José que está vendendo comida. Ele se tornou o governador do Egito, ele se tornou o maior da terra. Quando eles voltam para casa, eles dizem assim: pai, se acalmem. Ei, pai, presta atenção em mim. José está vivo, pai. Jacó vira e fala assim: vocês são loucos, olha a idade que eu tenho, olha o sofrimento que eu já passei nessa vida, olha as dores que eu já passei nessa vida. Por que vocês estão me dizendo isso agora? Por que vocês estão querendo colocar esperança dentro do meu coração? Eles dizem assim: pai, se acalme, é verdade,
O nosso irmão está vivo, e não só está vivo, como ele é o governador de toda a terra. Ele é o governador do Egito, todos vão até ele, Pai. O nosso irmão está vivo. Jacó fala assim: parem de me enganar, eu não aguento mais. E eles dizem: olhem para a janela, Pai. Está vendo as carruagens lá fora? Está vendo os camelos lá fora? Está vendo tudo aquilo lá fora? Vieram nos buscar para irmos até o Egito ver o nosso irmão. José está esperando você, pai. Ele disse assim: basta, porque agora eu sei que o meu filho está vivo. Vamos, apresse-se, vamos até ele. Pergunta que eu faço para vocês: ele viu José assim ou não? Ele viu o que, irmão? Ele só viu as carruagens, ele só viu as carroças. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que você não esteja vendo o milagre, ainda que você não esteja vendo aquilo que você crê que é o que Deus tem para a tua vida, começa a prestar atenção nos sinais que Deus está fazendo na tua vida, irmão. Começa a prestar atenção nos sinais. Vendo os sinais das carroças, ele entendeu: basta, meu filho está vivo. O problema de muitos aqui é que nós queremos ver o milagre. É com o cheiro das águas. Irmão, eu estou pregando sobre algo que eu ainda não toquei, mas eu já vi os sinais daquilo que Deus está fazendo. Eu ainda não pisei lá, mas eu já vi os sinais. Eu já senti a presença de Deus dizendo: basta, agora eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Basta, agora eu sei. Eu sei por quê? Porque Ele me mostrou os sinais daquilo que Ele está fazendo, irmão. Eu sei porque Ele tem mostrado os sinais daquilo que Ele tem feito na minha casa. Eu sei porque Ele tem mostrado os sinais daquilo que Ele tem feito nos nossos negócios. Eu sei porque Ele tem mostrado sinais que aquilo que Ele está fazendo, o final vai ser muito melhor do que aquilo que eu posso imaginar, irmão. Deus está fazendo sinais nessa igreja. Nós pregamos quarta-feira passada, no meio de quarta para passada, para essa quarta, pessoas estão sendo abençoadas, estão vivendo promessas que já estavam esquecidas. Por quê, pastor? Porque acreditaram no cheiro das águas. Eles não tinham visto água, mas eles sentiram o cheiro, e por sentir o cheiro eles entenderam: vai acontecer. Jacó não tinha visto José, mas ele viu as carruagens, irmão. E quando ele viu as carruagens, ele disse: basta, meu filho está vivo. O que é que você precisa ver hoje? O que é que você precisa cheirar hoje? O que é que você precisa sentir hoje para entender que Deus já começou algo e Ele vai concluir o que Ele começou? O que é que precisa ainda queimar dentro de você, irmão? Você precisa sentir o cheiro das águas, e algo vai começar a brotar dentro do teu coração. O meu papel é dizer para você: existe água. O seu papel é tentar alcançar aquilo que você está ouvindo, que eu estou falando aqui, irmão. Se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. Vem. A única coisa que Pedro precisava era de uma palavra, irmão. Ele não precisava de um remo, ele não precisava de uma boia, ele não precisava de nada que o levasse até Jesus, a não ser a palavra. Existe uma palavra sendo liberada sobre a tua vida hoje, existe uma palavra sendo liberada sobre a tua história hoje. A pergunta é: será que você está querendo viver e experimentar? Vendo os sinais dos cavalos e das carruagens, ele disse: basta, eu sei que meu filho está vivo. Jó vai dizer em Jó capítulo 19, verso de número 25, coloca para mim aí, Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor, e que, quando? Irmão, eu sei que ele vive. E a Bíblia está dizendo que no final, não no começo. Que Deus tem para a tua vida é no final, irmão. Os planos que Ele tem para derramar sobre a sua vida é no final, irmão. O ano ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para a tua vida ainda não acabou, irmão. Você precisa se levantar, você precisa crer nessa palavra, você precisa receber ela no teu espírito, você precisa rasgar o teu coração diante da presença de Deus. Jó capítulo 8, verso de número 7. Coloca para mim na Almeida Revista e Corrigida. Você consegue, Lucas? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último
crescerá em extremo, irmão. Quantos mais versículos você precisa que eu leia para você, para que você entenda que o ano ainda não acabou e que o melhor de Deus fica para o final, irmão. Fica para o final, irmão. Seu telefone pode tocar amanhã com a notícia que você mais espera. Você pode receber uma mensagem no WhatsApp amanhã com a notícia que você mais anseia. Você pode acordar nessa madrugada e seus filhos estarem sendo batizados pelo Espírito Santo, irmão. Você pode ver o teu marido largando as drogas, largando a bebida e se rendendo aos pés do Senhor ainda essa semana. Por que você não volta a acreditar? Por que você não sente o cheiro das águas e se lança naquilo que Deus está liberando sobre você? Deus pode mudar a realidade, Deus pode batizar os seus filhos no Espírito Santo, Deus pode livrar familiares das drogas, Deus pode tirar alguém que está cativo agora, mexer em todos os documentos e tirar quem está da prisão agora e trazer para essa terra, trazer a liberdade, trazer para estar no Natal com você. Deus pode todas as coisas, o meu Deus pode tudo, irmão. Só que nós nos acostumamos, pastor Igor, nós nos acostumamos com as coisas negativas e nós vamos arrastando essas coisas negativas achando a vida é assim mesmo. Nós paramos de profetizar, nós paramos de liberar palavras, nós paramos de declarar que Deus está fazendo, nós paramos, irmão. Hoje na hora que eu me levantei, a primeira coisa que eu disse foi: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E eu até namorei com a minha esposa hoje, gente. Os homens que estão aqui entendem o que eu estou falando? Irmão, aleluia. Olha o Pablinho ali. Ali teve gente ali naquela fileira que viveu o melhor dia da vida deles também. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Deus pode tudo. Deus pode tudo, irmão. Pastor, o que é tudo? Tudo é tudo, irmão. É tudo, cara. Só precisa voltar a acreditar, irmão. Que se você voltar a acreditar, volta a brotar. Se você voltar a acreditar, voltou a brotar, agora volta a crescer e começa a gerar frutos e começa a alimentar uma multidão. Ainda que os teus sonhos tenham sido cortados, ainda que as raízes estejam secas, o teu princípio pode ter parecido pequeno, mas o teu final crescerá em extremo, é o que diz a palavra do Senhor. Jó capítulo 42, verso de número 10 ao verso de número 12, eu encerro aqui com você. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Próximo versículo. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Último versículo. Próximo. Pode passar o próximo para mim, Lucão. Travou ali, né? E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Até as crianças receberam lá. Algo muito interessante, irmão. Primeira coisa, o milagre só vai acontecer na sua vida depois que você começar a orar, mano. Não tem outro segredo. Depois que Jó orou. O milagre só aconteceu depois da oração. Não tente fazer ao contrário. Não, estou esperando o milagre acontecer para eu orar. Não, comece a orar, irmão. Você quer viver o extraordinário ainda esse ano? Oração. Oração, entra para dentro do teu quarto, fecha sua porta e fale com Deus. A segunda coisa, ele orou por quem, gente? Por quem? E esses amigos fizeram o que para ele? Hã? Só quem está acordado, responde aí. O que os amigos de Jó fizeram para ele? Não entendi.
Zombaram, o que mais? Humilharam, o que mais? Maltrataram. Depois que Jó orou por seus amigos, por aqueles que o machucaram, por aqueles que feriram ele, que é o segundo grande mistério da palavra. Perdoa quem está te perseguindo, cara. Tem gente que não vai prosperar esse ano porque não consegue liberar perdão, não consegue deixar as pessoas irem embora da vida delas, fica prendendo emocionalmente. Depois que Jó orou, o primeiro princípio, oração. O segundo princípio, perdão. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o abençoou. Mas a terceira coisa, irmão, é uma das coisas mais poderosas que você precisa, de uma vez por todas, aprender na tua vida. Terceira coisa, os seus irmãos, as suas irmãs e os seus conhecidos vieram até ele, prestaram condolências, né? Prestaram solidariedade, qual que é a palavra que está aí? Confortaram ele, né? Trouxeram presentes, trouxeram uma peça de prata e de ouro para ele, depois do seu sofrimento. A terceira coisa que você precisa aprender, irmão: não conte com as pessoas nos dias difíceis da sua vida. Não conte com as pessoas nos dias de tribulação, porque na tribulação você vai ficar sozinho. E tem muita gente que está amargurado, chateado, angustiado, e não conseguem viver bem nessa terra, porque ainda está com raiva de pessoas do que aconteceu há 6 meses, ou há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos atrás. Ah, mas era o meu sofrimento e ninguém estava comigo. Irmão, não é para ter ninguém com você mesmo no seu sofrimento. Ah, mas agora que deu tudo certo na minha vida, as pessoas vão vir para cá e vão fazer festa comigo e vão me trazer prata e ouro. Ah, mas quando eu estava lá na pior, ninguém se importava comigo. Não mesmo, e não vai ser, e não vão se importar, irmão. Porque tem situações da vida que é você e Deus, irmão. Tem situações da vida que é melhor que não tenha ninguém por perto, porque senão vão ouvir você falando coisas que até mesmo você não gostaria de ter falado. Então eu quero deixar aqui para você esse ensinamento para a sua vida. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, e pode ser que não aconteça na virada de ano, e pode ser que não aconteça na virada do outro ano, e nem na do outro ano. Por quê? Porque você ainda não conseguiu perdoar os seus amigos, porque você ainda não conseguiu perdoar aquele que te feriu, porque você ainda não conseguiu perdoar aquele que te humilhou um dia. Não existe outro segredo. A Bíblia está dizendo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem. Assim como eu perdoo, é assim que ele me perdoa. Então nós precisamos liberar as pessoas. Tem coisas que não acontecem na sua vida, irmão, e não vai acontecer na virada do ano, não. Ai, vai virar o ano, tudo vai ser diferente, irmão. A virada do ano só é uma mudança de calendário. São as mesmas 24 horas. Se você não mudar, nada muda. Mas se você decidir nessa noite ter esperança, confiança, crer que Deus ele vai transformar a tua história, e melhor, perdoar tudo que te fizeram, não se importar com mais nada, orar e se lançar na presença dele, melhor vai ser o final do que o início. Melhor é o final do que o início. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Eu queria muito, irmão, como pastor, e até mesmo acredito você como pai, você também gostaria muito de ter esse poder, entrar na cabeça da pessoa, sabe, mexer ali dentro, colocar uma informação e sair, e como se aquilo fosse uma programação para ela entender. Eu queria muito, como pastor, ter o poder de conseguir entrar dentro da tua cabeça, conectar uns fios aí, gerar uma informação, deixar tudo bonitinho, sair, apertar um botão e você falar: agora eu entendi. A única coisa que eu quero que você entenda hoje é o seguinte, irmão: Deus ele tem poder para fazer tudo nessa terra. Amém? Ele tem o poder. A Bíblia vai dizer que aqueles que creem nele
fluirão de si rios de águas vivas, porque Ele é a água da vida, amém? Ele é a água da vida. Entenderam isso? Qual é o problema? O problema é que durante a vida, o diabo ele tentou nos afastar dele. O diabo tentou nos afastar de Jesus. Ele tem tentado nos afastar o tempo inteiro. Ei, tem visto meu servo João, homem temente, feio a mim, só é assim porque tem tudo que tem. Toque nele, mas não mate ele. E eu sei que se eu tocar nele, ele vai se afastar de você. O diabo está tentando te afastar de Deus. Entenderam? Através de quê, pastor? Através dos sofrimentos que a vida traz. Através das dores que a vida traz. Através das dificuldades que a vida traz. Ao invés de nós recusarmos as dores, ao invés de nós recusarmos as dificuldades, sabe o que a gente faz? A gente se acostuma com elas. Cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, cremos que Ele é a água da vida, cremos que Ele tem poder para fazer infinitamente mais, mas nós não experimentamos dele. Ainda que você esteja aqui, se você simplesmente sentir o cheiro disso daqui, você vai voltar a brotar. E quando você voltar a brotar, você vai voltar a caminhar com Ele. E você vai começar a viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E de você vai fluir esperança para o próximo. De você vai fluir rios de águas vivas. De você vai sair a esperança para uma terra perdida. Quando isso vai acontecer, pastor? O meu desejo é que seja hoje. O meu desejo é que seja agora. O meu desejo é que Ele venha, irmão. E Ele abra o teu coração e Ele convença você de tudo aquilo que eu estou tentando explicar aqui hoje. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus invada o teu coração e mostre para você que nenhuma dor pode se comparar com a glória que há de vir. Eu sei, Jó batia no peito. Jó batia no peito porque ele conhecia o Senhor e ele dizia: eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa luta, mas eu sei que o meu Redentor vive e no final ele se levantará em meu favor. Ah, como eu sei. A minha oração e aquilo que eu falo com Deus todos os dias é: eu sei que eu estou passando por essa luta, eu sei que eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o meu Senhor vai se levantar no final. Eu sei que se ainda não se levantou é porque ainda não chegou o final, porque no final tudo dá certo, irmão. No final tudo vai dar certo. Minha sogra sempre me ensinou isso. Ela sempre me dizia essa palavra: no final tudo vai dar certo. Está dando errado hoje na sua vida? É porque não chegou o final, irmão. Porque na hora que chegar o final, Deus encaixa todas as peças. Deus revela tudo aquilo que estava confuso na tua cabeça. Deus mostra e traz clareza sobre tudo. Puf. Eu quero dizer para você que se você é como Pedro e decidir andar sobre uma palavra, irmão, uma só palavra que você decidir andar hoje, naquilo que foi ministrado aqui, se você decidir sentir o cheiro das águas hoje, haverá esperança para que você volte a brotar na presença de Deus. Haverá esperança para que você volte a crescer na presença de Deus. Eu tenho orado todos os dias dizendo: Senhor, derrama de um dom sobre a minha vida. Eu quero um dom da tua parte. Eu quero experimentar dons espirituais novos. Eu quero poder ter algo novo da parte do Senhor para entregar para a igreja. Eu tenho buscado isso, irmão. Eu tenho orado por isso todos os dias, dentro do meu quarto, com um celular tocando uma canção, um louvor. Eu tenho falado: Senhor, enche a minha vida. Senhor, enche a minha casa. Senhor, enche-me, Deus. Irmão, eu sei, pelos sinais dos cavalos, pelos sinais das carruagens, eu sei, o meu Deus está fazendo algo nessa igreja. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que pareça que esteja muito distante, não está. Eu já vejo os sinais dos cavalos, eu já vejo os sinais das carroças, e eu estou dizendo: basta, Ele está vivo, basta, eu vou viver tudo que Deus prometeu, irmão. Se o Senhor está falando com você, se o Senhor está te impulsionando a viver algo novo hoje, se o Senhor está te convidando a se lançar na presença dEle, ainda que você seja um líder, ainda que você seja um pastor, ainda que você seja um ministro da casa, seja lá qual é o seu cargo, seja lá o que você faz, não importa. O que importa nessa noite é que existe uma presença gloriosa nesse lugar dizendo: eu acredito, ainda não acabou, eu posso fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar nessa noite. Irmão, você não tem noção de como eu creio nisso.
É isso que eu vivo todos os dias. Foi crer nessa palavra que me trouxe aqui para esse altar. Eu estava perdido, eu estava destruído, mas essa palavra me deu vida, essa palavra me deu esperança. E há esperança para aqueles que sentirem o cheiro das águas. O Senhor está aqui, irmão. Se você quiser pegar o teu esposo, a tua esposa e vir até o altar do Senhor e falar assim: amor, eu creio, Deus, Ele vai cuidar de nós. Se você quiser pegar o seu noivo, sua noiva, se quiser pegar seu namorado, sua namorada e falar assim: eu creio, Deus vai nos sustentar, eu creio que o ano não acabou, e eu creio que tudo aqui